A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Bom dia, gente! Que alegria ter todos vocês aqui em mais um episódio do Vozes da Educação. Eu sou a Mariela Faller e agradeço pela companhia de vocês, ouvintes e internautas, que fazem dessa troca algo realmente especial. Estar aqui com vocês é como construir uma ponte viva, uma ponte feita de histórias, vivências e pensamentos, que nos conecta e nos leva a novos horizontes de aprendizado. A gente caminha junto nessa travessia, cada um no seu ritmo. Tem quem esteja na correria, quem prefira passos calmos ou até quem goste de aproveitar cada paisagem do caminho. O importante é isso aqui, estarmos conectados, lado a lado, dividindo esse instante. E deixa eu contar uma coisa, esse espaço não é sobre verdades absolutas, nem fórmulas prontas. Aqui é terreno fértil para pensar, duvidar, conversar e imaginar novos jeitos de fazer educação. Um cantinho onde as ideias nascem, crescem e se transformam em ação, sempre com criatividade, sensibilidade e propósito. O assunto de hoje está imperdível e eu empolgada para conversar com vocês. Mas antes, um recadinho rápido. Esse episódio vai ao ar de novo amanhã, às 17 horas, na nossa rádio. Se perder ou quiser ouvir de novo, é só acessar culturalfm875.com, que é o nosso site, ou acompanhar pelo app, que é só baixar e pronto. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Facebook é Rádio Cultural FM 87.5 Torres-RS, tudo minúsculo, e no Instagram, @culturalfm 87.5. Agora, se quiser interagir conosco ao vivo, ligue ou mande um WhatsApp para 5199-662-0405 ou nos comentários da transmissão via YouTube. Bora começar essa festa? Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que toca fundo na realidade de muita gente: a crise na profissão de professor. E para isso, vamos trazer algumas ideias bem fortes do sociólogo francês François Dubé, que fala sobre a falência da profissão docente. Calma, não é só sobre salário baixo ou falta de estrutura, não. O buraco é bem mais embaixo. Segundo Dubé, o que está em jogo é um colapso simbólico, moral e institucional. A profissão de professor está sofrendo porque não consegue mais dar conta das promessas que ela sempre carregou. E isso está causando um baita sentimento de frustração e falta de sentido para quem está lá na sala de aula todo dia. Lá no começo, ser professor era quase ser um herói. A gente tinha essa imagem ideal do professor como a pessoa que traz o saber legítimo, representa a cultura e ajuda a transformar a vida das pessoas. Era um modelo baseado em 3 pilares: o valor do conhecimento que ele transmitia, a importância da escola na formação do cidadão e a confiança da sociedade no seu papel. Mas esses 3 pilares, infelizmente, estão desabando. Hoje, o que se vê é uma desvalorização do saber escolar. Os estudantes não veem mais a escola como única fonte de conhecimento. Tem a internet, as redes sociais, os influencers, e o professor fica ali, disputando a atenção e respeito com tudo isso. Além disso, o que vale mais hoje parece ser
o saber técnico ou prático, e não mais a cultura humanista e científica que a escola sempre defendeu. E não para por aí. A escola também perdeu aquele papel central que tinha na sociedade. Antes, ela era o principal caminho para a gente subir na vida, virar cidadão, conquistar um futuro melhor. Agora, com a desigualdade batendo forte, a violência, falta de apoio do Estado, principalmente nas periferias, a escola virou muito mais um espaço para conter os problemas do que para libertar. E o professor virou aquele que precisa fazer tudo: ensinar, acolher, controlar, educar e ainda apresentar resultado. E tudo isso está gerando o que Dubé chama de sofrimento ético. O professor não sofre só por estar mal pago ou com a sala de aula lotada. Ele sofre porque sente que não consegue ser o profissional que sonhou. Vive sendo cobrado, vigiado, obrigado a seguir padrões e vai perdendo a autonomia e o reconhecimento. Dar aulas, lecionar, vira uma tarefa pesada, cheia de angústia e de sentimento de impotência. No Brasil, esse cenário é ainda mais grave em algumas situações. O discurso político parece uma coisa, mas a realidade nas escolas é bem outra. Faltam recursos, o salário continua baixo, os professores sofrem violência simbólica e até física, como o episódio que a gente tomou conta das notícias na semana passada, lá na escola de Caxias do Sul. E ainda eles são responsabilizados por problemas que são do sistema inteiro. E aí, como é que entra dentro desse cenário um programa trazido pelo governo federal que se chama Programa Mais Professores? Bom, ele está trazendo algumas propostas bacanas para lidar com a formação fraca, com o abandono dos cursos, com a desvalorização docente. Mas, como o Dubé alerta, se essas medidas vierem só no estilo vamos medir, cobrar e seguir com a vida, a gente só reforça o que ele mais critica, que é a ideia de que dá para resolver tudo com avaliação e meritocracia. Essa prova nacional docente que o governo federal está propondo dentro desse programa, Mais Professores, por exemplo, pode até ajudar na hora de escolher melhor quem entra na carreira docente. Mas sozinha, essa prova não resolve o problema da identidade profissional, nem o sofrimento ético dos professores. Pelo contrário, pode até piorar se virar só mais uma ferramenta para cobrar resultado sem dar condições reais de trabalho. Outra proposta desse programa Mais Professores são as bolsas, como a Bolsa Pé de Meia licenciaturas, que oferece R$ 1.500 por mês para quem tirou uma nota acima de 650 pontos no Enem e que quiser seguir nas licenciaturas. Essas bolsas, elas são uma boa tentativa de atrair gente com melhor desempenho. Mas, sem mudar a imagem simbólica da profissão, a gente corre o risco de continuar vendo a docência como uma última opção, né? Como mostram os dados do Enem, que cada vez mais tem diminuído a intenção de estudantes para se matricular em licenciaturas, e os que acabam fazendo essa matrícula na faculdade em licenciaturas são aqueles que não conseguiram média para outros cursos, né? Então, acaba sendo uma última opção. Outra faceta do programa Mais Professores é a formação continuada. Tem ali um portal com quase 1 milhão de vagas em cursos e já teve mais de 1.800.000 profissionais formados online. Mas, mesmo assim, só 41,7% dos professores participaram de formações em 2023, conforme dados do INEP. Isso mostra um dilema. Até tem oferta,
Mas o cansaço, a falta de tempo e o desânimo, muitas vezes, fazem com que muitos desistam. Agora, olha só esse dado chocante. Só 33% dos professores da educação básica dão aula em áreas em que realmente tem formação específica. E isso é ainda mais grave nas regiões norte e nordeste. Aqui para nós no sul isso ainda está um pouquinho melhor, né? Tem uma questão, mas ainda está melhor. Em áreas rurais, esse número cai para 30,3%. Ou seja, além da crise da docência, a gente, a nível nacional, falando agora, né, também está falando de uma crise de equidade. Quem mais precisa é quem menos tem acesso a uma educação de qualidade. E mais, a evasão nos cursos de formação é gigante. Entre 2018 e 2021, mais da metade dos estudantes de pedagogia e 73% dos de licenciatura em física abandonaram o curso. Os cursos de licenciatura, inclusive, atraem os alunos com as notas mais baixas no Enem, como eu comentei anteriormente. A nota média de corte é 572, contra 637 em Direito e 753 em Medicina. Então, esse programa, o programa Mais Professores, ele tenta mudar isso, com ações em 5 frentes: seleção, formação, permanência, atuação e valorização. Além da prova e das bolsas, também tem o Bolsa Mais Professores, para recém-formados que topem dar aula onde tem mais carência de profissionais, como nas disciplinas de matemática, ciências e nas regiões norte e nordeste, onde a falta de professores chega a absurdos, 57%, 68%. Também tem parcerias com bancos para oferecer benefícios financeiros, tipo o cartão desconto e crédito facilitado. Isso ajuda, mas como o do B destaca, valorização de verdade vai além do dinheiro. É sobre reconhecimento social, boas condições de trabalho, autonomia, respeito. Tá? Para fechar um pouquinho essa ideia, o programa Mais Professores é um passo importante, sim. Mas se a gente quiser mesmo resgatar a profissão docente, precisa de muito mais. Tem que mexer na estrutura, no papel do professor, nas condições de trabalho e no significado de educação. Não dá para tratar o professor como um herói solitário, nem como peça de uma engrenagem tecnocrática. Ele precisa ser visto como um agente de transformação, alguém essencial para construir uma sociedade melhor. Então, se a gente quer um futuro mais justo, democrático e humano, a gente tem que começar por aí, valorizando de verdade quem educa. Porque sem professor valorizado, não tem educação que se sustente. Agora eu quero saber de você. Se já sentiu na pele como está difícil ser professor hoje em dia? Se já viu alguém desistir de dar aulas por causa da sobrecarga ou da falta de apoio? Você acha que programas como o programa Mais Professores realmente mudam a vida de quem está lá na sala de aula todo dia? O que falta mais para a gente querer ser professor de verdade? Só dinheiro ou também respeito e boas condições? Você já viveu ou presenciou esse sofrimento ético de querer dar o melhor, mas não ter como? Conta pra gente nos comentários ou manda sua opinião via WhatsApp. O telefone é 5199-662-0405. Por aqui, sigo eu, Mariela Faller, com a produção técnica de Gilmar dos Santos, para desdobrar a temática abordada no episódio de hoje, que está mergulhado em um questionamento que mexe com o coração e a cabeça de quem vive o chão da escola. O que significa ser professor, ser professora?
A conversa de hoje, ela está assim girando em torno dessa problemática. E para dar sustentabilidade a uma outra, um outro desdobramento que a gente vai ter agora, eu trouxe para nós essa obra aqui, Estética da Professoralidade, um estudo crítico sobre a formação do professor, do Marcos Vilela Pereira, que traz uma proposta super diferente para pensar a formação docente. Em vez daquele papo técnico cheio de regras, planilhas e metas, ele propõe uma virada estética. Vamos entender direitinho o que ele está tentando nos dizer com o estudo dele, né? O Marcos começa questionando aquele modelo tradicional de formação de professores. Sabe, aquele bem engessado, cheio de padrões, controle, competência para cá, competência para lá. Pois é, ele diz que esse modelo transforma o professor num aplicador de métodos, como se fosse só seguir uma receita de bolo. O problema disso tudo é que a prática docente ela perde a sua potência criativa. O professor vira executor e não criador. A subjetividade, o lado ético, poético, tudo isso vai ficando de lado. Lembram do que do B falava, né, sobre essa questão da essência do professor, né? E para embasar essa crítica, o autor se apoia em pensadores de peso, como Adorno, Foucault, Larossa, né? Eles ajudam a mostrar como esse modelo moderno, todo baseado em razão universal e verdades absolutas, acaba apagando a singularidade de cada um e tirando o aspecto político da educação. Forte isso, né? Agora, essa ideia que é central no livro, professoralidade, é nela que a gente tem que se ligar. É bonita essa palavra, não é? Mas o que ela quer dizer? Professoralidade, né? Para o Marcos, ser professor não é só uma função, nem uma identidade profissional com crachá. É uma forma de vida, algo que está sempre sendo reinventado. Não é só ensinar, é viver de um certo jeito. Um jeito ético, afetivo, aberto ao novo. Ele se inspira no Agamben, um filósofo que fala justamente sobre formas de vida. E assim, ele ensina aqui, né? Ensinar vira um ato de criação, não só uma tarefa. Não é passar conteúdo, é se envolver, é sentir, é estar presente. Quando ele fala de estética da professoralidade, não é no sentido de algo bonitinho, decorativo, é sobre mexer nas formas de ver, de sentir, de se relacionar com o mundo. A estética aqui é força política. Ela nos convida a sair do automático e inventar outras formas de existir. A formação docente, então, não pode ser só técnica. Tem que considerar o corpo, os afetos, as memórias, os silêncios, os gestos, as resistências. Tudo isso importa, tudo isso educa. E a política aparece onde? No corpo que fala, na voz que se posiciona, no ritmo da aula, nas escolhas pedagógicas. Ser professor vira um exercício de liberdade e não uma função robotizada. E olha só que interessante. A obra fala também sobre a escrita como um gesto formativo. Escrever sobre si mesmo, contar a própria história, vira uma forma de formação. E não é narcisismo, não. É um jeito de ressignificar a trajetória, de se ouvir, de se posicionar e abrir espaço para o outro também conhecer a tua história, né? Crescer com ela e tu crescer com a do outro. A escrita, assim, vira um lugar de escuta, de criação e até mesmo de resistência. Aqui, estética e ética andam de mãos dadas. Escrever é um ato de responsabilidade, é devolver sentido ao que se viveu. Tudo isso que o Marcos propõe não fica só na teoria, não.
tem desdobramentos bem práticos na educação do dia a dia. Vamos ver? Número 1. A formação continuada, por exemplo, não pode ser só conteúdo. Ela precisa ser espaço de experiência. Número 2. O currículo tem que incluir o corpo, a sensibilidade, a subjetividade como partes fundamentais do processo de aprender e ensinar. Número 3. E o formador? Pois é. O formador não é mais a pessoa que despeja conteúdo, é quem provoca sentidos, experiências. E a docência? Deixa de ser uma função técnica e vira um gesto poético, político mesmo. Essas são as 4 facetas, né, dos desdobramentos dessa teoria do Marcos Vilela. No fim das contas, o que o Vilela Pereira está propondo é que ser professor vá além de uma profissão, que seja uma arte de viver com os outros, num mundo que está sempre mudando. A estética da professoralidade é esse convite para a gente se reinventar como educadores, escutar mais a si mesmo, ao outro e até aquilo que ainda não tem nome. Em vez de formar só professores eficientes, ele propõe que a gente forme presenças sensíveis, criativas, implicadas. Gente que transforme a escola num território de resistência e criação, e não num lugar de produção de mais do mesmo. Bacana esse livro, né? É só uma ideia, uma sugestão, né? E aí, o que você achou desse ponto de vista do Marcos? Mexeu com você? Fica o convite para a gente seguir pensando a docência como algo vivo, afetivo e potente. E se você quiser este livro emprestado, sinalize em nossas redes sociais, pois eu vou ter o maior prazer em emprestá-lo para você, ok? Vou compartilhar com vocês agora a terceira parte do nosso programa. Você está acompanhando o programa Vozes da Educação por aqui, Mariela Faller, com direção de produção de Eduardo Maurer Gomes. Vamos agora para a hora da história. No episódio anterior, eu deixei uma promessa no ar. Disse que traria uma obra do André Neves para a gente saborear juntos hoje. E como promessa é dívida, né? Vai aqui está, né? A obra Mel na Boca, de André Neves, escrito e ilustrado por ele. É uma narrativa encantadora que nos convida a escutar com coração e a descobrir o poder das palavras que alimentam, acolhem e transformam. Uma história simples na forma, mas profunda no sentido, como quem oferece um fio de mel em meio à correria do dia a dia. Vamos juntos nessa escuta? Então tá. Mel na Boca, de André Neves. Lentamente, o dia se enrosca nos galhos da árvore e ilumina o pátio. Pendurada, a gaiola com um pintacilgo dá bom dia ao sol. O avô gosta de pássaros e manhãs. Tino, o neto, também gosta e tem mel na boca quando canta. A casa do avô é canção passageira nas férias do menino. Lugar tranquilo para descansar é cidade pequena. O tempo fica longo com brincadeiras e um tantinho de preguiça. Tino aproveita os dias com pés descalços e cantarola músicas que o avô gosta de ensinar. Todas as manhãs, Tino canta. Parece afinar os instrumentos da natureza e o pintacilgo, sempre calado, apura o ouvir. Faz tempo que o neto descobriu a música nos instrumentos do avô,
que já havia tocado na orquestra daquela cidadezinha. E Tino nunca mais parou. Havia música nas panelas da avó, na vitrola velha, no jardim e na bicicleta. Tino prefere andar de bicicleta com a ajuda do avô, que segura o assento e o guidão sem soltá-los de modo algum, enquanto o neto não aprumar a coragem. Ele sabe, é seguro, mesmo se o avô soltá-lo, há aquelas pequenas rodinhas laterais para auxiliar no equilíbrio. Empurra, avô, empurra! Importante é sentir o avô ali, juntinho, cheio de cumplicidade. Um dia, no meio daquela algazarra, de repente, o pintacilgo começa a cantar. Tino se desequilibra quando ouve outra música, envolve seu mundo e faz o avô olhar para a gaiola. O avô abre os ouvidos para o pássaro e o cantar continua até o cair da tarde. À noite chove tanto. No céu não há estrelas. A queda d'água deixa o pátio quieto e pequenas gotas cintilantes molham os pensamentos de Tino. Se ele não andar de bicicleta no dia seguinte, será que o pássaro desanima e para de cantar? Enquanto pensa, Tino finge ver a noite passar. No dia seguinte, uma luz diferente ilumina o pátio. A gaiola amanhece vazia. O avô força o olhar entre os galhos. Olha atentamente. Nada. Tino chega em silêncio. Num gesto de doçura, o menino segura as mãos do avô para não ferir ainda mais naquele momento. Era só um pássaro, vô. O avô não responde. Prefere estar só, pensar no entendimento besta para explicar a fuga do pássaro. E Tino ainda é menino demais para sofrer dessa mania de tentar entender as coisas. É inútil. Tino sabe. Ele caminha na direção do avô, canta, pensa que a música pode deixá-los próximos, mas nada pode ser mais próximo do que a verdade. Tino respira fundo e diz: vô, eu soltei o passarinho. Ele precisava voar. Segundos de silêncio. A imaginação de Tino também silencia. O avô branda o olhar, pega a bicicleta e a leva em direção à rua. A folia acabou. A respiração de Tino fica presa na garganta com o que está por vir. É o acerto de contas. O avô passa a bicicleta para fora da casa. Pouco depois, o pneu range e estala. Em dó menor, Tino tenta falar algo que não sai. O arrependimento parece grande demais para soltar da garganta. O avô chama o neto e Tino sente um misto de tensão e surpresa. Tino é suspenso e colocado na bicicleta. Ele sorri para o avô quando vê, com o canto do olho, que ela está sem aquelas rodinhas, aquelas que servem para auxiliar o equilíbrio. Tino agarra o guidão, firma os pés nos pedais e o avô assobia com um empurrãozinho. Rua de cidade pequena é livre, dá para ir e vir tranquilamente. Entre a casa e a rua tem um muro com um portãozinho frágil. Tino cantarola músicas que o avô gosta de ensinar. Andar de bicicleta é bom, querer bem é melhor ainda.
narrativa de André Neves. Mel na boca. Sabe, queridos ouvintes e internautas, depois de mergulhar na história tão delicada de Mel na Boca, de André Neves, fica impossível não pensar na docência com outros olhos. No livro a gente encontra um menino que se encanta com o jeito único do avô de contar histórias. Ele tem um segredo na boca, um sabor de palavra que encanta, transforma, que educa, sem régua nem cartilha. E aí me bate uma pergunta. Será que a gente não está perdendo esse mel na boca na sala de aula? No episódio de hoje, a gente falou sobre a crise de sentido, sobre como o professor tem sido engolido por tarefas, metas, cobranças, controle. E tudo isso vai secando a doçura do ensinar, vai apagando esse encantamento que o avô do livro desperta tão naturalmente. Ele não tem diploma, plano de aula ou currículo, mas tem presença, tem poesia, tem escuta, tem alma no que diz. E isso é educar também. Mel na boca lembra pra gente que educar é muito mais do que transmitir conhecimento. É tocar o outro com palavras que têm gosto, cheiro, afeto. E isso se perde quando a gente transforma o professor em um mero técnico. Como o Marcos Vilela Pereira propõe na Estética da Professoralidade, a docência precisa voltar a ser um gesto poético, político, afetivo. Precisa ter mel na boca, porque é esse mel que dá sentido ao que a gente faz na escola. Então, que tal a gente resgatar esse sabor de contar, de ouvir, de se conectar? Que tal ensinar com gosto, com alma, com presença? Que tal ser valorizado como professor em sala de aula? Que tal ser reconhecido como pessoa que contribui para a formação dos cidadãos e que merece todo o respeito desse mundo? É assim que a gente encerra o episódio de hoje, com a boca adoçada pelo mel das palavras e o coração pulsando pelas perguntas que importam. Que cada um de nós, no seu canto, no seu tempo, possa reencontrar o gosto de educar com presença, poesia e propósito, possa ser respeitado. Porque, no fim das contas, educar é isso, espalhar sentido num mundo que anda tão carente de afeto. Até a próxima, gente querida, e que nunca nos falte o mel na boca e o brilho no olhar para seguir ensinando. Tchauzinho. Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.